São Paulo quita a dívida antiga com o Sassuolo por Juan Tressoldi. É uma situação um pouco delicada que o São Paulo vem vivendo em relação a isso, com todo o respeito da palavra, mas eu acho um mico o São Paulo não ter condições de pagar um valor de empréstimo, né, pelo Sassuolo, pelo Juan, mas parece que resolveu, pelo menos, a situação do valor do empréstimo que estava em aberto. Agora o São Paulo está tentando uma renegociação com o Sassuolo para, de fato, esticar esse empréstimo por mais um ano e efetivar a compra dele no fim do ano que vem. Tudo porque o São Paulo não tem dinheiro, o fluxo de caixa do São Paulo ele é muito limitado e muito defasado por conta das dívidas de juros bancários que o São Paulo tem, então o São Paulo não consegue ter esse fluxo alto para fazer esse pagamento agora. E aí é uma estratégia que o São Paulo já tinha acordada, mas ficou uma situação um pouco nebulosa, né, Van? Uma questão de vai, não vai, e os italianos falaram, cara, vocês não estão nem conseguindo cumprir com a palavra de vocês, como que vocês vão pagar pelo atleta? Ficou uma situação um pouco delicada, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa situação do Juan. Situação complicada, né? O São Paulo pelo menos conseguiu chegar a um acordo, né? Porque o Sassuolo chegou aí à FIFA por causa dessa dívida, daí o São Paulo foi lá e pagou 100 mil euros, isso mesmo, deixa eu só confirmar, isso mesmo, 100 mil euros, e faltaram os 90 mil euros que já tem uma data prevista para também ser quitado esse valor, né? E o São Paulo tenta prorrogar o empréstimo dele por mais um ano, para depois, com algumas metas simples de serem cumpridas, para que ele não foram citadas quais são essas metas, né, mas metas teoricamente simples de serem cumpridas, para que ele seja comprado em definitivo. E só que a prioridade do Sassuolo é realmente vendê-lo, e tem aí outros clubes que estão monitorando. E assim, o São Paulo perde poder de compra, tanto por não ter, né, o dinheiro em caixa, e por não conseguir assumir o acordo que havia feito, né? Então já vacilou nesse primeiro momento e conseguiu aí, no contato com o Júlio Casares, com o próprio diretor do Sassuolo, chegar a um acordo para que tudo isso fosse solucionado. Então foi, né? Já uma parte paga e outra parte a ser quitada, né? E é como a gente falou ontem, como a gente vem falando, né? O Juan é um jogador que evoluiu, assim, é um valor um jogador com valor caro para ser adquirido. Então, realmente, o empréstimo, a prorrogação desse empréstimo seria o ideal para ele permanecer no São Paulo, porque é um jogador que já está adaptado, que ali faz parte do elenco, apesar de ter sido desfalque nos últimos jogos por causa de algumas dores no joelho, né? Então, acho que... Mas a gente acredita que seria uma boa opção ele continuar no elenco do São Paulo, mas assim, dentro da nossa realidade, realmente o empréstimo seria o ideal, mas e o São Paulo vai ter conversa na próxima semana. Então, está otimista para que ainda que possa acontecer aí com esse acordo feito, e na próxima semana vai tentar novamente adiantar essas conversas para que possa, então, tentar novamente prorrogar esse vínculo de empréstimo do Juan. Exatamente. JP, ficou uma situação um pouco chata, né? O São Paulo não conseguir pagar esse valor e aí estremeceu um pouco as relações. Eu ainda estou pessimista em relação à manutenção do Juan. Não acho que os italianos vão fazer um jogo fácil aí para o São Paulo, né? E se eles exigirem a compra agora, o São Paulo não vai ter o que fazer. Você sente essa mesma situação? E outra pergunta, né? É importante a contratação do Juan? Você acha que o São Paulo pode e deve fazer esse investimento nesse atleta? Antes de fazer a minha análise sobre esse tema, queria deixar um abraço para o meu pai, o Marcelo, que comentou aí boa tarde para quem é campeão de tudo, e pediu um abraço para o Gilmar Barbeiro, que provavelmente ele está cortando o cabelo nesse momento. Inclusive o Gilmar também corta o meu cabelo, então um abraço para o Gilmar e para o Eric, que está lá também na barbearia. O pessoal está acompanhando em peso lá, tá? O meu pai ligou lá a tela e tá todo mundo acompanhando o Extra T, então pessoal lá, só que assim, o Gilmar é palmeirense, viu? Vamos ver se a gente traz ele pro lado do São Paulo, viu? Mas agora falando sobre o Juan, a questão é a seguinte, né, Léo? É muito difícil a gente falar sobre a necessidade de contratação do jogador sem lembrar da situação financeira do São Paulo. Como eu falei até ontem no programa, eu acho que realmente é um jogador que está se adaptando, na verdade está adaptado até ao time do São Paulo, mas não é um titular absoluto. Tendo em vista que ele não é o titular absoluto da posição, eu não sei até que ponto o São Paulo pode gastar o valor que está fixado na compra para contratar um jogador que não é titular. Eu acho que a situação financeira do São Paulo não permite esse tipo de investimento. Por outro lado, uma extensão de empréstimo seria interessante para você manter esse jogador até o final da temporada e ter também pelo menos mais 6 meses para planejar, quem sabe, um substituto para o Juan, porque eu acho que realmente o São Paulo, ao perder o Juan, teria que ir ao mercado.
ou até, enfim, aproveitar os jogadores da base, mas que não são ainda a certeza, porque eles não estão adaptados ao elenco. Eu acho que precisariam ter sido testados em outros jogos, principalmente no Paulista. Não aconteceu assim, e agora o São Paulo tem essa, entre aspas, segurança de ter Arboleda, Alan Franco, Sabino e Juan Tressoldi na zaga, até para o Ferrarese ser utilizado ali na lateral direita. Então é muito complicado, se você perde o Juan, é uma opção que vem sendo bem utilizada nos últimos jogos, né? Até ele sumiu, entre aspas, um pouco do time titular por conta da manutenção do Arboleda e do Alan Franco como titulares, até por isso que acho que o Juan não conseguiu ganhar essa vaga mesmo no time titular, mas é um jogador importante, é um jogador que está muito mais adaptado do que 6 meses atrás no elenco do São Paulo. Então, hoje seria importante essa manutenção por pelo menos 6 meses. Agora, a contratação em definitivo pelo valor que é exigido, aí eu já acho que é outra história, porque o São Paulo não tem condição de fazer um investimento tão alto assim em um zagueiro que não é titular. Eu acho que a gente tem essa situação do Juan e do Marcos Antônio, que são situações muito parecidas, valores parecidos e tudo mais. Se o São Paulo for concentrar esforços para contratar um dos dois, o Marcos Antônio hoje seria mais importante do que o Juan. Eu acho que é válido você tentar essa extensão de empréstimo. Agora, se a equipe italiana falar, não, a gente só estende o empréstimo se vocês forem contratar o jogador em definitivo, aí eu já acho que vai pesar bastante para o caixa do São Paulo.